Boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos da Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa tarde com o Mundo de Informações. Um vídeo exclusivo sobre o Cobra Coral, sobre o Santa Cruz. E aí, né, muita gente, né, acho que a torcida do Bahia, eu já expliquei isso algumas vezes, eu já fui a alguns podcasts no qual eu já expliquei isso, né, e muita gente fica se perguntando, por que você tá morando no Rio de Janeiro, carioca, falando sobre futebol do Nordeste, o porquê disso? Gente, eu morei no Nordeste, eu morei no Rio Grande do Norte, eu trabalhei fazendo coberturas dos clubes do Nordeste, e eu sei o tamanho, a grandiosidade dessa torcida, dessa instituição, dessas camisas, desse amor. Essa é a pura realidade. E a gente daqui, acha que só aqui que tem futebol. A galera daqui acha que só aqui que tem, né, que tem time apaixonado, que tem torcida apaixonada, que tem time de peso. Então, uma das metas quando eu vim pra Gol TV foi justamente essa, olha só, vou mostrar que lá tem peso, que lá tem paixão, e vou dizer mais, tá? Vou dizer mais. No Nordeste eu vejo torcedores efetivamente apaixonados. Hoje, indo no Maracanã, acompanhar os jogos aqui do Maracanã, eu vejo que tem muitos torcedores modinhas, que só vai pra tirar foto, fazer selfie, só vai na boa, né? Só vai na boa. Torcedor do Nordeste acompanha até quando o time não tem divisão. É o caso dos torcedores do Santa Cruz, para onde é destinado esse vídeo de hoje. E eu peço para você que tá chegando comigo para deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais, a gente ajuda muito o nosso crescimento, muita gente tá falando que tá se inscrevendo, a inscrição lá tá saindo, então é importante que você realmente verifique se você tá inscrito aqui no canal, para você tá ajudando a gente, tá ajudando aqui o nosso trabalho, tá bom, meus amigos? Ainda falando sobre a situação envolvendo o Gilberto, muitas pessoas me criticando porque você falou que tava palavrado. Cara, eu vou explicar a informação que chegou até a mim, tá? O que falou o dirigente do Santa Cruz pra mim e o que falou uma pessoa ligada, representante do Gilberto pra mim. A situação que foi passada pelo dirigente do Santa Cruz é a seguinte: olha só, Jonas, o Santa Cruz procurou o Gilberto, né? Tudo muito bem apalavrado, valores, tudo certinho, né? Eu não vou falar em valores aqui, porque pediram pra não falar valores, mas o Gilberto iria pro Santa Cruz pra receber mais do que o próprio Thiago Galhardo, tá, meus amigos? Que ganhava 150 mil reais. A pedida do Gilberto foi maior do que a do Thiago Galhardo. Palavras do representante do jogador. Mas, a partir do momento que no final do ano foi divulgado pela imprensa a saída do Thiago Galhardo, os motivos, né, a situação de alguns atletas que estavam 2 meses sem receber, fundo de garantia que não estava sendo aí depositado, o Santa Cruz deu uma recuada. E normal, a gente respeitou. E nós estamos procurando um novo clube para o Gilberto. Ele queria muito ir para o Santa Cruz agora, mas o Santa Cruz não tem viabilidade nesse momento para arcar, né, com a ida do Gilberto. Tá, meus amigos? Estou dando uma satisfação para vocês. E aí, o Santa Cruz falou o que para mim? Não entrou em detalhes, mas utilizou a mesma palavra que foi falada pelos representantes. Nesse momento é inviável. Falei, mas por quê? Por conta da situação financeira? Por conta dos atrasos salariais? Falou, cara, nesse momento, eu não vou entrar em detalhes, mas nesse momento trazer é inviável. Eu conversei com ele já há algumas semanas, eu tenho um contato, palavras do dirigente, eu tenho um contato direto aí com o Gilberto, mas nesse momento é inviável, tá? E aí eu entendi, pegando o que falou o representante, pegando o que falou também o dirigente do Santa Cruz, de que o Santa Cruz, nesse momento, a prioridade do Santa Cruz, nesse momento, é colocar as contas em dia. E tá certo, tá correto, não tá errado não. Tá? Não pode dar um passo maior que a perna. O Santa Cruz agora tá indo para uma gerência profissional. Vai se tornar uma empresa. Então, assim, você tem que pensar como empresário. Como é que você... Pensa comigo, rapaziada. Como é que você vai contratar o Gilberto recebendo mais de 200 mil reais, enquanto que você tem os jogadores que vão permanecer, que vão lutar em 2026 com a camisa do Santa Cruz, tendo que receber dinheiro ainda, tendo que receber valores ainda. É como se você estivesse jogando já antes de chegar o Gilberto contra o elenco. Né? Com que cara o dirigente vai chegar pro elenco e vai falar assim: calma aí, eu vou acertar, né? E tá contratando o Gilberto para ganhar um valor acima de 150 mil reais, 180, 200 mil reais. Como que o elenco vai reagir? Como que o elenco vai ser receptivo a uma situação dessa? Calma aí, mas não tem dinheiro para acertar com a gente que estamos aqui, que lutamos, que colocamos o Santa Cruz na Série C, mas está contratando um cara com a promessa de pagar cerca de 200 mil reais. Então, assim, eu acho que a diretoria houve a conversa, ficou muito bem acertado, mas o Santa Cruz recuou porque chegou à conclusão que era inviável, ponto.
e fez correto. Isso é uma gestão profissional, isso é uma gestão responsável. Então, por isso que nesse momento é inviável. Mas o dirigente falou para mim o seguinte: Jonas, isso pode mudar mais para frente. Até porque ainda vai entrar a grande parte do montante do dinheiro da SAF ainda não entrou. Então, assim, vai ter mais grana. E outras coisas também que vão acontecer que a gente não pode falar aqui agora. A situação, meus amigos, referente a reforços que eu venho criticando aqui, e algumas pessoas também vieram aqui no meu privado e falaram: calma, cara, esse time que está sendo montado é um time para o campeonato estadual. Gente, não é assim que funciona o planejamento de futebol, porra. Eu acho que eu não tô falando aqui pra um cara que seja burro de futebol. Eu tô falando pra gente que são torcedor raiz, são torcedores de verdade, que entendem minimamente de futebol. Você não monta um elenco de Série C às vésperas da Série C. É por isso que existe uma pré-temporada. A pré-temporada é pra você juntar o elenco remanescente com os jogadores que estão chegando e tornar eles o quê? Homogêneo. Então, se eu chegar hoje e perguntar pro Cabo, ele queria ter todos os jogadores, todos os reforços que estão para chegar, os grandes reforços que estão para chegar, a gente vai falar nisso, né, nesse vídeo ainda. Agora na pré-temporada, a pré-temporada é para isso. Então, calma, Jonas, porque... Não, cara, olha só, o planejamento já era para ter começado agora, os nomes já eram para ter acertado agora, houve algumas contratações, a do Vitinho, que a gente vai falar, a do Jansson, né, a do Andrei, chegou alguns reforços, mas todos os reforços para mim, mesmo nível de Série D do ano passado. Não chegou nenhum reforço ainda que a gente possa falar assim: agora o Santa Cruz vai mudar de patamar. Na minha concepção. Na minha concepção, tá? Aí a galera fala: não, mas o Mirassol não tinha... Cara, o Mirassol fez uma mescla de jogadores experientes e rodados com jogadores desconhecidos, pô. Uma mescla de jogadores como o Reinaldo, que passou por vários clubes, o Gabriel, trouxe o Chico da Costa, tinha o Walter no gol. A mescla, então, formou um grupo forte. O Santa Cruz, eu costumo falar, né, que é a pedra fundamental. O Santa Cruz não tem essa pedra fundamental. Se achava que o Thiago Galhardo, esse fanfarrão, ele fosse essa pedra fundamental, mas não foi. Né? Nitidamente não era, um fanfarrão. Eu falo que ele é o Naldo Bene do futebol. Né? Falo um monte de doideira, enfim. Né? Mas, né, o executivo do Santa Cruz, que é o Arley, tá trabalhando em comunhão com o Pedro Henrique, que eu gosto muito do Pedro Henrique, tá? E gosto muito do Arley também, né? Ele afirmou que o Tricolor deseja trabalhar com aproximadamente 30 atletas no elenco, tá? O Santa Cruz tem reforços, tem 9 reforços, tá? Tá se reforçando. 9 reforços, mas todos esses 9 reforços para mim são reforços para compor elenco, não são reforços para ser protagonista, tá? Mas com 9 reforços aí no elenco, o Santa Cruz ainda busca, né, pelo menos mais 2 contratações para o início da temporada, com avaliação positiva aí desses movimentos realizados até aqui. O executivo de futebol Arley Menezes afirma que o Tricolor tem encontrado um mercado muito aquecido. Não é novidade, né, Arley? Não é novidade. É por isso que o planejamento não tem que terminar quando acaba a temporada. O planejamento, aliás, não tem que iniciar quando acaba a temporada. O planejamento ele tem que ser iniciado com a temporada transcorrendo. Listinha, conversas aí com o empresário, sabendo quais jogadores que estão para terminar o contrato, né? Vendo situação de receita para quando terminar a temporada, sabendo que a pré-temporada já seria em novembro, esses nomes, esses bons nomes, já estivessem encaminhados. E evidentemente que o mercado é muito complexo, você ser um gerente de futebol, um dirigente do Santa Cruz, tendo que contratar, porque tem um monte de gente, um monte de concorrência pesada, né? É por isso que é importante o projeto, é por isso que é importante regularizar a situação financeira dos jogadores, porque, na moral mesmo, hoje, tá? Um grande jogador que não tem um amor. O Gilberto, ele ama o Santa Cruz, iniciou a carreira lá. Mas um jogador que não tem nenhum tipo de ligação com o Santa Cruz. Vou dar um exemplo aqui. Alan Patrick do Internacional. Tô dando um exemplo, tá? O Santa Cruz vai procurar. O cara vai ligar pro Thiago Galhardo e falar assim: Thiago, e aí? O cara fala: pô, não vai não, cara, eles não pagam. Então, é por isso que é importante você estar limpo no mercado para que os jogadores se sintam seguros em negociar com o Santa Cruz, tá? Nesse momento, o Santa Cruz já conta com os seguintes reforços: o Gabriel Souza, goleiro, que eu acho que é um bom goleiro. O Jansson, não conheço. Alex Juan, Pedro Costa, o Andrei, que eu conheço. O Andrei do Vasco é muito bom jogador, mas o cara que saiu do Vasco ali não conseguiu ter uma sequência em time nenhum. O Patrick Alan, que veio do Náutico. Robinho, o Vitinho, que eu acho que era uma promessa, um bom jogador, vai ajudar o Santa Cruz. E o Quirino, que com toda sinceridade, eu não conheço.
Eu não conheço o Quirino, busquei estudar a carreira dele, enfim, eu não conheço, tá? E olha o que falou o Arley na entrevista, ó. Na nossa avaliação são boas opções, são atletas dentro da nossa realidade. Isso é importante a gente frisar. Essas contratações são atletas dentro da realidade do Santa Cruz, tá? Agora isso me preocupa, porque essa realidade que o Santa Cruz está expondo é de um time de Série D. A qualidade desse elenco, para mim, é a qualidade de um time de Série D. Então, se for efetivamente com esse time o Santa Cruz para jogar a Série C, vai ter problema. Vai ter problema. Tá lá ainda o Felipe Alves, né? O Rô Kennedy não pode ser o goleiro. O Rô Kennedy, você foi extremamente importante, mas você não pode ser o goleiro do Santa Cruz na Série C. Você tem que ser o reserva imediato. O Santa Cruz, para começar esse projeto fenomenal, já tinha que chegar ali num grande goleiro e falar assim, olha só, o goleiro tem fim de contrato mesmo, né? O Santa Cruz não vai fazer uma contratação estratosférica, ele vai pegar os jogadores que estão findando o contrato e mostrar o projeto, jogar o projeto para ele e falar assim, cara, você vai fazer parte de um projeto grandioso, né? Enfim. E aí, como a gente já vinha informado aqui, o Arley confirmou a nossa informação, né? Que ele tá tentando mais 2 reforços, um centroavante e um jogador que joga pelos lados do campo, tá bom? Enfim, e ele abriu aqui, ó. Não precisa ser um centroavante conhecido, precisa ser com as características que buscamos, mas não tenham pressa, nem desespero. Estamos observando bem as opções no mercado, disse o Arley, tá? Que sim, conversou com o Gilberto, Santa Cruz conversou com o Gilberto, o dirigente Pedro Henriques confidenciou que algumas semanas atrás conversou pessoalmente com o Gilberto, mas nesse momento, né, como disse o próprio Arley aqui, o Gilberto não é um jogador viável financeiramente para a equipe do Santa Cruz, tá? Me preocupa porque o planejamento para a Série C, você pode falar para mim, torcedor do Santa Cruz, o seguinte, Jonas, mas esse time é para jogar o estadual, esquece o estadual. O estadual para o Santa Cruz não pode ser prioridade, eu sei que derruba treinador, acaba com carreira de jogador, mas esquece. O Santa Cruz está indo por um caminho que o estadual não vai ser mais nada. A mesma coisa eu falei do Bahia. O Bahia pro estadual e pro Bahia esquece. O Bahia agora é brigar por Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz tem que tratar o Campeonato Estadual com a importância que tem, mas também uma preparação para o que vai encontrar lá na Série C. Um termômetro para saber o que vai encontrar lá na Série C. Tá, meus amigos? Então, por isso que eu acho muito importante aí trazer jogadores importantes. E pelo que eu tô entendendo, nesse momento, tá? Nesse momento de transição, né? Do clube associativo para SAF, não vai ter ainda uma grande contratação. A expectativa é de que a partir de fevereiro, março, o Santa Cruz traga pelo menos 2 grandes reforços. E aí os caras têm que ser para chegar e jogar. Porque não vai ter pré-temporada, vai ter que chegar e se entrosar rapidamente com o elenco, entrar numa Série C e ser importante, tá? É isso, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, que eu quis explicar a situação do Gilberto, quis explicar a situação dos reforços, é importante. Dá uma olhada, ver se você tá inscrito aqui no canal. Me siga nas redes sociais, @JonasStelman, com 2 N's, Stelman com S mudo, 2 N's, né? Lá no Instagram, em todas as redes sociais. É muito importante a gente ter essa interação. E se você puder e se quiser, torne-se membro aqui do nosso canal. Você tornando-se membro, você participa do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato com a gente, que a gente coloca você no nosso grupo de WhatsApp, a gente resenha sobre futebol. Lembrando para você, torcedor do Santa Cruz, esse ano tem pós-jogo do Santa Cruz aqui, tá bom? Vamos acompanhar de perto a trajetória do Santa Cruz na temporada de 2026. Forte abraço para você, eu sou o Jonas Stelman, tamo junto, valeu!